que nem falo. Deus, Ele é maravilhoso. Eu já quero agradecer a oportunidade que foi dada. Prometo não demorar. Bolso pequenininho. Mas não vou demorar não. E eu creio que o Senhor Ele vai falar no seu coração, assim como Ele falou no meu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer as irmãs que vieram comigo. Agradecer a mãe do Iago, a Manu, o Iago, de ter se disponibilizado, a obreira Rosilda, a Aline, o evangelista Wallace, que foi, que nos deu a oportunidade de estar nos indicando a confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu costumo dizer que eu não sou pregadora. Eu não sou, mas o Senhor, Ele nos dá, a palavra, e a gente tenta passar para a igreja de uma forma que a igreja venha a entender. E eu falei assim com o evangelista, tribunal de Deus. Eu falei, mas aí a gente vai no tema, porque eu fui perguntando a ele, e ele falou assim, fica à vontade. Então eu já estou em casa, gente. Aleluia. Eu já estou em casa, e eu creio que o Senhor, Ele já está presente aqui. Deus, da hora que nós chegamos. Aleluia. Irmãos, Deus, da hora que tu se arruma para chegar até aqui, o Senhor, Ele já está lá contigo, dentro da tua casa. E aqui é falado sobre o tribunal de Deus, mas aí é aquilo que nós vamos falar com o Senhor, é aquilo que nós vamos receber. Louvado seja o nome do Senhor. E se tu já vem da tua casa crendo, o Senhor, Ele concede. Assim eu creio, em nome de Jesus. Queria deixar para a igreja em Joel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 2. Irmãos, eu li, eu reli. É um texto bem pequeno, são 3 capítulos. Mas o Senhor, Ele falou tão diferente ao meu coração. E eu preciso passar isso para a igreja, amém? Capítulo 12, versículo 23 ao 27, a gente vai tentar ser bem rápido por causa da hora, mas o Senhor vai nos ajudar em nome de Jesus. O 23 diz assim, amém? Acharam? Não vou perguntar pela misericórdia não, porque aí um monte de gente vai falar, Vamos lá. Joel capítulo 2, versículo 23, que diz assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida chuva, fará descer como outrora chuva temporã e seródia. As eiras se encherão de trigos e os largares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que viei contra vós, comereis abundantemente e vos fartuareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente conosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Saberás que estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Joel. Eu costumo dizer que se você dá glória, se você não der, isso não é comigo. Isso daí é com Jesus. Quando dá glória, vai para o céu e desce. Então não precisa ficar, glorifica, levanta a mão. Não, eu não vou fazer isso. Eu só quero que você entenda nesse momento aquilo que o Senhor lhe falou no meu coração. Esse livro de Joel é bem pequenininho, eu não sei se você já leu, porque ele é muito pequeno, mas ele é muito tremendo, porque a gente escuta muitas das vezes falar sobre Joel, mas a gente não sabe a proporção daquilo que está escrito na palavra do Senhor. E muitas das vezes nós lemos, relemos e não entendemos aquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu achei bem interessante que eu estava na minha casa, e eu costumo dizer, o Iago já até sabe disso, que eu costumo dizer que eu prego primeiro para os meus filhos dentro de casa, e depois eu vou no lugar para pregar. Aleluia. E eles ficam lá sentados me escutando, para eu poder trazer a palavra. E essa vez não foi diferente. Dessa vez eu peguei o meu caçula, falei, senta aí que eu vou falar aquilo que antes de falar para a igreja, eu preciso falar dentro de casa.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso eu já tenho já de muito tempo. Desde quando eles eram bem pequenos, eu já fazia isso. E o Senhor, ele falou muito forte ao meu coração sobre essa passagem. E a gente vai falar um pouco sobre esse profeta, um profeta que falava a verdade. Ele não tinha esse negócio de mimimi. Ele ia lá e ele falava a verdade. E quando Joel ele chega a falar essa verdade, ele fala sobre uma destruição. Ele fala sobre o gafanhoto, ele fala sobre a seca, e ele vai falando um pouco sobre essas coisas que iam vir sobre o povo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui é um pouco sobre o juízo do Senhor. Está falando sobre um pouco sobre o julgamento do povo, daquilo que o Senhor quer. E aqui foi falado sobre o que? O tribunal de Deus. E automaticamente a gente pensa em quê? Tribunal, a gente sempre quer ser a vítima, não é verdade? Tu quer ser o acusador, tu quer ser a vítima. E eu comecei a falar com o Senhor: ah, Jesus, mas Joel, quando ele vai falar aqui, ele está falando para o povo que não é vítima aqui. Ele não está dizendo aqui para o povo assim: ei, aqui tu vai receber a sentença de vitória. Não, ele fala assim: Jesus, entro na plantação, abra a porteira e o gafanhoto destrói tudo. Aleluia. Aleluia. Aí eu fui procurar um pouquinho sobre o que é o gafanhoto. Que a seca a gente sabe. A seca é onde seca tudo. E você não tem como receber a água dentro da seca. E sobre o gafanhoto? Eu fui procurar saber um pouco sobre o gafanhoto e eu achei tão interessante. Muito interessante. O Joel chega e diz para o povo que o gafanhoto, a porteira estava aberta, o gafanhoto entra e destrói tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui procurar saber, o gafanhoto ele é tão interessante que o adversário da nossa alma, ele é igualzinho o gafanhoto. Ele entra dentro da situação, só que ele não vem sozinho. Ele vem com enxame. E o interessante disso, irmãos, que na hora que eu estava estudando e eu fui procurar saber sobre o gafanhoto, eu procurei e lembrei de uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. O meu avô, ele tinha uma plantação de cana e de mamão. Eram uns negócios assim que era no quintal. E deu muito gafanhoto na época. E o interessante é que meu avô, ele tirava o gafanhoto. Quando ele tirava, aparecia mais 5 gafanhotos dentro da plantação do meu avô. E sabe o que ele teve que fazer? Queimar tudo, para que os gafanhotos fossem tudo embora, porque senão o gafanhoto não saía. E o interessante do que eu estudei, o gafanhoto ele se camufla. Ele entra dentro da plantação, tu não sabe nem que tem gafanhoto ali dentro. Meu Deus! Ele entra de uma tal forma, irmãos, que você não sabe que ele está dentro da plantação e você não consegue tirar ele. E o mais interessante de tudo, irmãos, é que o ataque era tão avassalador que ele consegue destruir toda uma plantação. E como você não tem a possibilidade de avançar e conseguir tirar ele, ele consegue penetrar dentro da plantação, destrói tudo e ainda chama os companheiros para poder destruir mais um pouco. Porque depois de tudo destruído, o enxame que vem consegue fazer uma coisa tão terrível que a plantação ela fica totalmente morta. E foi isso que Joel quis dizer para o povo. Estava tudo sendo destruído. E mais interessante, foi o Senhor que permitiu. Aleluia. Ah, gente, como que o Senhor ele falou comigo dentro da minha casa? Porque quando é o inimigo da nossa alma, o Senhor vai lá e tira. Mas quando é Deus? Verdade. Quando é Deus que abre a porteira, aleluia, e deixa acontecer.
Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o capítulo 1 diz que o pulgão ele entra, o gafanhoto ele entra, aleluia, a oruga, locusta, entra tudo na plantação e destrói tudo. E aí o mais interessante da palavra aqui que o Senhor ele falou no meu coração é que muitas das vezes, irmão, a gente não entende, porque na plantação tinha óleo, tinha trigo e tudo aquilo foi tirado do povo. Nem para o holocausto do altar podia colocar. Não tinha como. Porque como é que ia trazer o pão? E foi falado aqui do pão no começo, não foi? José estava lá na cisterna e nem um pãozinho. Não tinha como. E o Senhor está querendo falar para mim e para você nessa noite. Ei, presta atenção. Porque na tua plantação, tu tem que ficar vigilante. Aleluia. Porque o Senhor ele está voltando. Imagina você permitir que a sua plantação seja destruída, que a seca chegue dentro da tua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, eu achei muito interessante, porque Joel, ele é um profeta verdadeiro. Ele é tão verdadeiro que eu comecei a observar a passagem que fala de Jonas. Jonas é um profeta irado. E quando o Senhor manda Jonas ir até Nínive, o que ele mesmo fala? Se eu for, se o povo se converter, tu abençoa eles. E Jonas nem queria ir, gente. Joel faz diferente. Ele pega, ele conta e ele diz assim: ei, tocai a sinfônica da trombeta. Aleluia. Quando ele diz isso, ele quer dizer o quê? Chamai a atenção de Deus para a tua vida. Aleluia. Para que tu possa ser totalmente arrependido. A palavra diz assim: não rasgai as suas vestes, mas rasgai o vosso coração. Glória a Deus. Aleluia. O que adianta, irmãos, nós ganharmos o mundo inteiro e perdemos a nossa salvação? Não adianta nada a gente vir e fingir que está tudo bem. Sabe o que o Senhor ele falou comigo? Muitas das vezes, irmãos, a gente passa por alguma situação na nossa vida e a gente deixa passar, fica para lá, porque dá trabalho. Meu Deus. Então você passa pela prova esperando ela passar, empurrando com a barriga. E o Senhor está dizendo: eu estou voltando. Aleluia. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque o tribunal de Deus é doído, irmãos. Não vai ser de qualquer maneira. E se a tua plantação estiver desvassada, toda destruída, tu não vai subir. Aleluia. E o Senhor ele falou no meu coração que Joel ele abraça o delinquente. A pessoa que acha que é vítima se torna um delinquente. E ele abraça o delinquente e diz assim: eu vou ajudar você. Você tem esse poder agora nesse momento de pegar na mão desse teu irmão assim e falar assim: ei, eu estou contigo. Aleluia. Ei, eu te ajudo. Eu te ajudo nesse processo. Porque foi isso que Joel fez aqui na palavra. Ele não fez igual a Jonas. Ele quis o quê? Fazer com que o povo se arrependesse para que o nosso Deus desse um outro decreto. Louvado seja o nome do Senhor. E o decreto aqui, irmãos, era de totalmente algo destruidor, algo terrível. Quando Joel vê essa coisa terrível, ele diz assim: Senhor, como eu posso fazer para ajudar esse povo? Mas ele se levanta
Eu te ajudo pelo caminho. Eu te mostro o caminho. E é isso que nós temos que fazer. Não é julgar quem está do teu lado. É mostrar o caminho. Porque se você mostrar o caminho, ele vai entender que é o melhor caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é algo tão lindo, irmãos, mas tão lindo. Quando ele toca a trombeta, ele toca o rebate e convida o povo a pregoar o jejum. E o mais interessante aqui na palavra é que o povo, ele não consegue orar e ele começa a chorar. O povo não consegue falar com o Senhor e eles começam a chorar, para mostrar que houve um arrependimento total. Irmão, já estava tudo devastado, mas o Senhor, aleluia, para vergonha do inimigo, para vergonha do gafanhoto que entrou na plantação, o Senhor foi lá, Aleluia. e disse para aquele povo, oh, aleluia, meu Jesus, que restituía tudo. E foi lindo aqui, irmãos. O Senhor, quando ele restitui por completo. A plantação pode estar totalmente devastada, a seca pode ter entrado dentro da tua casa, mas o meu Deus é um Deus de justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para vergonha do inimigo, a sentença foi revogada. Aleluia. E aquilo que você acha que é apenas um culto nessa noite, pode ser um culto, irmãos, aonde o Senhor pode entrar dentro da tua casa. Pode ser um culto. O que foi dito aqui? Foi louvado depois do culto. Aleluia. O Senhor, ele vai com você. Depois do culto, ele está com você. Depois do culto, vai ter crente feliz nessa terra. Aleluia. Levanta a tua cabeça e não deixa com que Satanás, o adversário da tua alma, entre na plantação e destrua a tua casa. Aleluia. Mostra para o inimigo da tua alma que hoje, nesse culto, tu é mais que vencedor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. E o Senhor, ele restitui e devolve tudo aquilo que foi perdido. O céu hoje, ele entrega para ti. Aleluia. Ele entrega para ti tudo aquilo que foi tomado pelo gafanhoto, tudo aquilo que foi tomado pelo pulgão, tudo aquilo que foi tomado pela oruga, tudo aquilo que foi tomado pela lacusta. Aleluia. O Senhor, a palavra dele diz: restituí-vos. O advogado da terra, ele não pode restituir aquilo que tu perdeu. Aleluia. Mas o nosso Deus, ele pode. Aleluia. Ele pode. O versículo 25 do capítulo 2 diz: restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Aleluia. Aí eu falei com o Senhor assim: é tão fácil, né? No nosso pensamento, tu está desempregado. Aí o que tu pensa? Jesus, ele abre a porta, não é verdade? Aleluia. Ele abre a porta. Ele já abriu a porta para muitas pessoas aqui, né? A gente está desempregado, está passando uma situação, e o Senhor vai lá e abre a porta. Aí tu pode falar assim para mim: ah, mas isso é uma coisa simples. Sim, é sim uma coisa simples. Mas restituir anos, gente, aleluia. Restituir anos. Aí tu me pergunta assim: anos de quê? Anos daquele perdão que tu não liberou há muito tempo lá atrás. Meu Deus, aleluia. Anos daquele abraço que tu não deu
de restituição? Só Deus. Aleluia. Não tem como. Só Ele pode fazer. Aí tu fala assim, mas missionária Carla, o que pode ser restituído? Isso tudo e muito mais, sabe por causa de quê? Aquela irmã que às vezes nós conhecemos, que ainda não gera, quem pode restituir o ovário dessa irmã? Aleluia. O advogado da terra não pode. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Que aonde não tem ovário, Ele coloca ovário. Meu Deus. Aonde não tem trompas, Ele coloca outra trompa. Aleluia. E Ele faz restituir aquilo que não tinha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O céu hoje, na noite deste dia, Ele está restituindo tudo aquilo. Aleluia. Tudo aquilo que o devorador tentou, comeu, camuflou, destruiu. Glória a Deus. Aleluia. O nível da tua luta não vai fazer com que a tua entrega hoje venha ser bênção para a tua vida. Não vai. Porque muitas das vezes nós passamos luta e não entregamos de verdade aquilo que tem que ser entregue aqui no altar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o ano que foi digerido pelo gafanhoto, aleluia, é isso que o Senhor, Ele está querendo dizer aqui pra gente. Ele está querendo dizer assim, foi pelo gafanhoto, foi pelo pulgão, foi pela seca, foi por isso tudo? Não foi. Não foi. Sabe por causa de que não foi? Porque o 28 termina muito bem. Ele restaura, restitui tudo. E o 28 diz assim: e acontecerá, aleluia, Glória a Deus, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a terra. Aí eu falei assim, com Deus, que eu tenho às vezes esses negócios, né? De ficar fazendo umas perguntas quando eu estou estudando. E eu falei assim, Senhor, depois que tudo isso aconteceu, o gafanhoto entrou, destruiu, a seca chegou, não tinha nem como oferecer um sacrifício no altar, não tinha como fazer nada, e depois tu vem e derrama o teu espírito. Sabe o que o Senhor falou comigo? Eu achei tão interessante, que era como se eu estivesse na minha cozinha ali, estudando na mesa da minha cozinha, e parece que eu estava vendo, né? Quando a gente está sentado na mesa e derruba um copo de alguma coisa. Já viu como é que é? O copo vai alastrando tudo assim, aquela água, ou seja, o suco, ou seja o que for, vai pegando toda a mesa. E se tiver com a toalha, então a toalha fica toda tomada por aquilo ali. Aí eu fui e fiquei falando assim pro Senhor: Senhor, o que o Senhor está querendo falar sobre isso? Porque eu comecei a ver um negócio assim, e eu falei, Senhor, que coisa linda. E o Senhor falou assim, filha, enquanto tiver bagunça, enquanto estiver fazendo de qualquer jeito, meu Deus, aleluia, enquanto estiver brincando na casa do Senhor, enquanto estiver em cima do muro, tem dia que eu estou na igreja, tem dia que eu não estou, tem dia que eu dou um pulinho lá, tem dia que eu saio, tem dia que eu canto, tem dia que eu não canto, tem dia que eu evangelizo, tem dia que eu não evangelizo não. Meu Deus, tem aleluia, tem dia que eu também não pego. Tem dia que eu faço uma arrumação na igreja, mas tem dia também que eu não quero fazer. Não quero. Aí o Senhor falou assim comigo: não tem como eu derramar o meu espírito na bagunça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque enquanto estiver bagunçado, aleluia, e você não deixar o Senhor arrumar a casa, não tem como ele derramar o espírito. Porque o Espírito é santo. Aleluia. E ele não trabalha e não age
enquanto tu tiver nesse pensamento pequeno. Ele não vai te abençoar enquanto você estiver pensando desta forma. Ah, irmãos, se tu pudesse sentir a presença do Espírito Santo sobre esse lugar, se tu pudesse entender a proporção do que Ele quer te abençoar, e há uma solução para ti e para mim. Aleluia! Glória a Deus. É pegar o caminho que o Senhor tem reservado para mim. Aleluia. Irmã, o caminho é espinhoso. Irmã, eu às vezes vou até descalço e os meus pés ficam sangrando. Só Deus sabe como é que eu estou aqui. Mas eu vim, sabe por causa de quê? Não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre o que Ele tem na minha vida. Aleluia! Então eu creio que esse derramamento do Espírito Santo sopra sobre toda essa igreja. Eu creio, se tu recebe para dentro da tua casa, recebe para dentro do teu trabalho, recebe para a tua saúde, recebe para as tuas amizades. Aleluia. Porque até as tuas amizades podem contaminar a plantação. Aleluia. E o Senhor, Ele derrama o Espírito Santo. Aleluia. Ele derrama o Espírito, aleluia. E vai, Jesus amado, abençoando todo aquele povo. Irmãos, em nome de Jesus, se sente fraco, não consegue sozinho, apregoa um jejum sozinho, vai orar, vai falar com o seu Deus. Aleluia. Pede Ele para sentar do teu lado e fala: me ouve, Jesus. Para de mascarar algo que você está totalmente mentindo. Para de se vitimizar. Tu é o delinquente nessa noite. Aleluia. Fala para Ele: ei, a situação está assim, está assim, está assim. Olha, Senhor, eu ando mentindo, eu ando não pagando as pessoas. Fala a verdade. Meu Deus, aleluia. Fala a verdade. Aleluia. Para que quando Ele voltar, você vai. Para que Aleluia. quando Ele voltar, nós vamos. A gente tem um grupo de oração. Esses dias a gente estava falando sobre isso. E a gente orou uma madrugada inteira, falando sobre o que a gente faz de errado. E tu imagina um monte de irmã junto e você tendo que falar o teu pecado. Aí o interessante, irmãos, que começou todo mundo a dizer: eu faço isso, Senhor me perdoa nisso, me mostra isso, faz com que eu melhore nisso. E muitas das vezes a gente mascara uma oração e começa: Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso. O Senhor não quer ouvir isso de você, não. Ele quer ouvir uma oração sincera. Aleluia. Vinda do teu coração. Amém, irmãos? Ah, Jesus. Que Deus, Ele possa te abençoar nesta noite. Que Ele possa te trazer a paz. Que você possa entender o propósito maior na tua vida. Não é sobre nada sobre você, é tudo sobre Ele. Não é nada sobre a tua vida, é tudo sobre Ele. E eu creio, irmãos, eu não sei se é uma campanha, mas eu creio numa coisa. Hoje você está saindo daqui não como um delinquente, não. Aleluia. Mas como um pecador que em todo momento tenta acertar. Então eu profetizo para a tua vida, não vitimismo, mas sinceridade e coração rasgado perante o Deus dos exércitos. O Senhor dos exércitos, Ele está nesta casa e Ele tem prazer de te abençoar. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.